Louvado seja o nome do Senhor. Estamos muito felizes de estarmos aqui nessa noite para falarmos desse tema, traumas. E Deus, Ele quer falar ao nosso coração de uma forma muito especial. Eu quero agradecer a toda a direção da UMADEDIV, pastor Adiel, cooperador irmão Emerson e todos os demais que estão envolvidos nesse trabalho, pela confiança de estarmos aqui nessa noite. E eu creio que o Senhor falará poderosamente aos nossos corações. Hoje o casal Peiá só está com o A. Minha esposa não pôde estar aqui essa noite. A minha sogra está aqui em Divinópolis para um tratamento de saúde. Então ela precisou estar ali, está cuidando dela. Mas ela está também nos acompanhando lá pela internet, orando para que seja uma bênção e que Deus possa falar aos nossos corações. Então trago dela um abraço a todos em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. E abrimos nossas Bíblias em Jeremias, no capítulo de número 30 e o versículo de número 17. Talvez a tradução esteja um pouco diferente de vocês, mas acompanhe da mesma forma, porque o contexto é o mesmo e nós vamos entender o que o Senhor quer falar conosco. Jeremias, capítulo de número 30 e o versículo de número 17. Nós vamos ler apenas a primeira parte do versículo. A tradução está um pouco diferente, mas nós vamos conseguir entender pelo contexto. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas. Farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas. Amém? Quem falou isso é Deus. Então, se Ele prometeu que vai cicatrizar os nossos ferimentos e curar as nossas feridas, Ele é fiel para fazer. Amém? Feche os seus olhos comigo. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, estamos aqui nesta noite para ouvirmos a Tua voz e a Tua palavra. Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Pai, que o Senhor possa abrir o céu sobre este lugar nesta noite e revelar o oculto, o profundo e o escondido da Tua palavra, para que possamos sair daqui transformados, impactados pela Tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, prepara o nosso coração para ouvirmos a Tua voz em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento, em nome de Jesus. O versículo ele nos diz: farei cicatrizar o seu ferimento. Quando eu estava estudando essa palestra, essa mensagem para trazermos aqui essa noite, eu pesquisei um pouco da definição do que é cicatrizar um ferimento. Segundo o dicionário, cicatrizar um ferimento é transformar uma ferida em uma cicatriz. É bem simples a definição. Ou seja, algo que está aberto, que está feio, é transformado em uma cicatriz. E é interessante entendermos que a cicatriz pode sumir, pode desaparecer com o tempo, mas existem muitas cicatrizes que permanecem. E quando nós olhamos para aquela cicatriz, nós lembramos daquilo que aconteceu, mas nós muitas das vezes não sentimos a dor daquilo que aconteceu. Nós trazemos em nossa mente a lembrança: olha, eu caí de bicicleta, eu caí de skate, eu machuquei de alguma forma, eu levo essa cicatriz, mas eu não lembro da dor dessa cicatriz, porque ela está cicatrizada, não há mais dor, ela está curada. Nossos traumas e aquilo que nos atormentam são como cicatrizes, mas abertas, como feridas que ainda não foram cicatrizadas.
como feridas que ainda doem, como machucados que ainda estão doloridos e que precisam ser cicatrizados. Muitos desses traumas ficarão distantes do tempo, nós não lembraremos, nós não recordaremos mais, mas muitas marcas ficarão dentro do nosso coração, que nós lembraremos daquilo, mas não sentiremos dor daquilo que nós passamos. Então, traumas são essas feridas que ainda estão abertas dentro de nós, no nosso emocional, que ainda não foram cicatrizadas. E antes de nós entrarmos naquilo que Deus tem para falar ao nosso coração, é necessário nós pegarmos alguns detalhes para entendermos o que realmente é um trauma. Segundo o dicionário, trauma é um tipo de dano emocional que ocorre como resultado de algum acontecimento inesperado, ou seja, você não esperava que aquilo acontecesse, você não estava preparado para o que iria acontecer. Isso é um trauma. E é uma experiência de forte dor e sofrimento emocional ou físico, que por sua violência desencadeia perturbações psíquicas e somáticas, ou seja, pode ser algo que vai atingir o seu emocional, vai atingir a sua alma, mas aquilo refletirá no seu corpo, com doenças, com outras coisas, você sentirá no corpo aquela ferida, aquele machucado. E o interessante é que um trauma ele pode ser vivenciado de forma real, ou seja, eu passei por aquilo, eu recebi aquela violência, eu senti aquela dor. Mas o trauma também pode ser recebido, a gente pode ficar marcado por algo que não aconteceu, mas que foi potencial de acontecer, ou seja, chegou quase a acontecer, nós chegamos bem perto de sofrer aquela violência, mas não sofremos, mas da mesma forma aquela marca, aquela experiência nos traumatizou. Ou pior ainda de tudo isso, é que nós apenas imaginamos que alguma coisa poderia acontecer, a coisa aconteceu apenas na nossa mente, a experiência aconteceu apenas no nosso coração e nós nos traumatizamos com aquilo. Ou seja, pode ser real, pode ser potencial ou pode ser apenas imaginário e nós estamos traumatizados com aquela situação. Nós podemos receber traumas quando nós sofremos na pele. Também podemos ser traumatizados quando presenciamos outra pessoa recebendo aquela violência. Nós também podemos estar traumatizados quando ouvimos, assistimos, escutamos uma história, vemos na televisão alguém que nós conhecemos, que nós nos identificamos, alguém que é próximo a nós de alguma forma, sofrendo aquela violência, e nós podemos estar traumatizados com aquilo que está acontecendo com aquela pessoa. Mas é interessante que o que pode ser traumático para mim, não é traumático para você. O que pode me ferir e me deixar incapacitado, para muitas pessoas pode ser algo que passa despercebido e para aquilo não faz diferença na vida dela. Por isso é muito importante nós tratarmos caso a caso, porque às vezes uma coisa que para você tem relevância, para o outro não tem, como da mesma forma para o outro não tem relevância, mas para aquela pessoa que você está olhando aquilo tem uma relevância muito grande. Então precisamos pensar um pouco sobre isso. E que tipo de eventos que causam traumas emocionais? Agressões físicas, violência verbal, assaltos, guerras, maus tratos, situações de estresse extremo e intenso desgaste emocional, acidentes, aborto, mudanças drásticas na vida, como desemprego, prejuízo financeiro, fim de relacionamentos afetivos, a morte, o luto, a perda de entes queridos, o diagnóstico de uma doença, ou seja, várias situações podem ser potencialmente traumáticas para nós. E qualquer pessoa está passível de sofrer um trauma emocional. Por muitas vezes nós ligamos a televisão, principalmente nessa pandemia que nós estamos enfrentando, e nós vemos pessoas morrendo, pessoas perdendo a sua vida, e nós ficamos traumatizados com aquilo. Nós sofremos, nós sentimos a dor dessas pessoas que estão passando por aquela situação.
Isso são eventos potencialmente traumáticos. Mas nós vamos entender que grande parte desses eventos, para muitas pessoas, passarão despercebidos, mas para outras nem tanto. Aquilo terá uma relevância, e aquilo perdurará enquanto aquela pessoa não resolver aquele problema. E por que nós passamos por eventos traumáticos? Em primeiro lugar, porque nós vivemos em um mundo que está caído pelo pecado. Nós herdamos isso de um mundo que está caído. Acidentes, tragédias, perdas familiares e outras situações ruins, nós vivemos porque estamos em um mundo a qual o pecado está aí, a qual nós vivenciamos essas situações dia após dia. E em segundo lugar, porque nós recebemos a herança do pecado dentro de nós. E que herança que é essa? É uma herança que influencia na nossa idade. Nós vamos envelhecer, vamos perder o nosso vigor, nós vamos enfrentar doenças, nós vamos ser suscetíveis a deformações físicas, nós vamos ser suscetíveis a acidentes, nós vamos ser suscetíveis à morte. Tudo isso é herdado pelo pecado. Não é porque nós somos cristãos, que nós temos uma vida com Deus, que nós vamos no monte, que nós oramos, nos consagramos, que nós somos pessoas que vivemos dentro da casa de Deus, que nós não poderemos passar por situações assim, porque o mundo está aí e o nosso corpo foi impactado pelo pecado. Então a primeira coisa que você precisa entender na sua vida é que você está sujeito a passar por situações que você não esperava. E situações muitas das vezes que são tristes, que vão te entristecer, que vão te ferir, que vão machucar o seu coração. Mas o segredo está em como você vai enfrentar essa situação e como ela impactará a sua vida. Esse é o segredo, esse é o diferencial. Foi feito um estudo agora recentemente por uma universidade em Londres, que disse que essa doença que nós estamos enfrentando, o coronavírus, que as pessoas que estiveram perto da morte, dentro de hospitais, passando por terapia intensiva dentro dos hospitais, vendo pessoas sendo carregadas mortas, precisarão receber atendimento psiquiátrico após esse trauma, porque pode ser danoso para a sua vida. Eu tenho um exemplo disso na minha família. Um primo meu passou por essa situação, ele já venceu essa doença, ele está dentro da casa dele e ele continua todos os dias acordando de madrugada pensando que está no hospital, tentando arrancar os aparelhos das mãos, vendo o corpo sendo levado e ele está dentro de casa. Ou seja, traumatizado por essa doença que nós estamos passando, por essas coisas que nós estamos enfrentando. Quando você olha para o seu passado, desde a sua infância, durante a sua vida, o que te machuca? Eu consigo lembrar do meu passado, das coisas que eu já enfrentei, e eu consigo citar várias coisas, palavras que foram ditas, coisas que foram feitas na minha infância, pelos meus pais, pelos meus amigos, por pessoas próximas a mim, coisas que me machucaram, perda de amigos, perda de entes queridos, luto, dores, sofrimentos, palavras lançadas, feridas lançadas, eu consigo analisar. E se você parar hoje e fazer essa introspecção dentro de você, você consegue perceber quantas coisas que você já ouviu, quantas palavras já foram ditas para você, quantas coisas você já vivenciou, quantas situações que você já passou na sua vida, quantas coisas que ainda você lembra e te machucam de alguma forma. Esses são os traumas que nós enfrentamos na nossa caminhada. E existe uma terapia chamada terapia de choque, que do lado emocional é quando a gente é exposto a verdades tão absolutas que nos ajudam a transformar o nosso coração. E eu gostaria de fazer essa terapia de choque com você que está me ouvindo nessa noite. Por que nós passamos por situações traumáticas? Por que nós vemos tantas tragédias, tantas coisas ruins acontecendo no mundo? Por que essas coisas acontecem? Em primeiro lugar, porque nós precisamos de ter uma visão realista do que é o mundo a qual nós vivemos. Nós não vivemos em um conto de fadas. Nós olhamos para o Walt Disney e falamos, tudo no final vai ser feliz. O príncipe vai casar com a princesa, o sapo vai se transformar em príncipe. Mas na vida real, na realidade, não é assim que acontece.
Às vezes você vai casar com um príncipe e ele vai virar um sapo depois. Às vezes as coisas não vão acontecer da melhor forma. Você vai estar achando que está com a princesa, mas você está com a bruxa. Porque a vida é assim, essa é a realidade. Se nós não fizermos escolhas certas, se nós não tivermos atitudes certas, nós vivenciaremos situações, e mesmo que nós estejamos por completo certo na nossa vida inteira, mesmo assim nós passaremos por coisas que irão nos machucar. Tem como fugir disso, Diácono Alan? Não. Bem-vindo à vida real, onde você vai chorar, onde você vai se lamentar, onde pessoas vão morrer, onde pessoas sofrerão doenças, onde você sofrerá coisas que você não imagina. Essa é a vida real. Não temos como fugir disso. A palavra do Senhor nos diz em 2 Pedro capítulo 3, versículo 13: mas nós, segundo a promessa, aguardamos novos céus e nova terra, aonde habita a verdadeira justiça. Vamos fazer a exegese desse versículo. Se nós esperamos novos céus e nova terra, aonde habita a verdadeira justiça, que justiça que nós estamos vivendo aqui na terra? Uma justiça falsa. Se apenas no céu nós vivenciaremos uma justiça verdadeira, o que é que nós temos aqui na terra? Algo falso, algo passageiro, algo que não é verdadeiro. Então nós não conseguiremos achar justiça aqui. Nós podemos nos filiar a um partido político achando que nós vamos mudar o Brasil, que tudo vai acontecer, vai ser mil maravilhas, que todo mundo vai sair pelas ruas gritando, e isso não vai acontecer. Nós podemos depositar a nossa confiança em qualquer pessoa para assumir o nosso país, e mesmo assim haverá pobreza, haverá dor, haverá sofrimento, haverá morte, haverão tragédias. Essa é a realidade do mundo. Em segundo lugar, o mundo não gira ao nosso redor. As coisas não gravitam segundo a nossa vontade. Como assim, irmão Alan? Ai, essas coisas só acontecem comigo. Eu nasci para sofrer, eu nasci para chorar, eu nasci para padecer isso. Não, o mundo não gira em torno de você. Essa pesquisa que eu estava lendo diz que 90% da população mundial já sofreu algo traumático. Se 90% da população mundial já sofreu alguma coisa traumática, talvez aqui dentro todo mundo já sofreu alguma coisa traumática. Então não sou só eu. Não adianta eu ficar chorando, lamentando, achando que o mundo está conspirando contra mim. Não, essa é a realidade. Às vezes você olha para um amigo que está do seu lado, ele está sorrindo, ele está feliz da vida. Aí você fala, a vida dele nem chega aos pés da minha. Eu sofro, eu padeço, minha família é pobre. E às vezes a pessoa que está do seu lado sofre muito mais do que você, mas as lágrimas dela você não vê, você vê apenas o sorriso. Ou seja, o mundo não gravita ao nosso redor. Quantas pessoas já pensaram assim? Eu nunca vou namorar, eu vou ficar sempre sozinho no mundo, ninguém me ama. Você não pode pensar assim, não. Você não pode pensar assim, dessa forma. Aleluia. O mundo não gira ao nosso favor, as coisas não conspiram ao nosso favor. Aleluia. E sempre nós procuraremos no outro o que falta em nós. Se você quer alguma coisa, você sempre vai projetar em alguém aquilo que falta em você. Aquela pessoa é mais feliz do que eu, aquela pessoa é mais bonita do que eu, o cabelo dela é melhor do que o meu, o sapato dele é melhor do que o meu. Por quê? Nós temos a tendência de projetar no outro o que falta em nós, sendo que quem pode preencher o nosso interior de uma forma extraordinária não está aqui, está no céu, que é Jesus Cristo. Ele que pode preencher a nossa alma de coisas que ninguém pode dar. Uma namorada, um namorado não pode dar, um esposo, uma esposa não pode dar. É só Jesus, só Ele que pode preencher o nosso coração. É só Ele. É só Ele que pode satisfazer as necessidades internas de dentro de nós. Aleluia. A Bíblia diz, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Somos perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. A Bíblia diz. Nós podemos sofrer o que for, padecer o que for, mas Deus, Ele está conosco para nos ajudar a vencer. O pastor Gessino falou aqui, vença seus complexos. Vença seus complexos.
Essa é a segunda realidade. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí sempre nós pensamos que são coisas boas, não é? Todas as coisas boas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não, são coisas boas e coisas ruins. Como que você consegue amadurecimento? Vou abrir um livro, o dicionário, vou ler o termo amadurecimento, pum, consegui amadurecimento. Não. Você consegue experiência o quê? Errando, quebrando a cara, machucando. Como que uma criança aprende que não pode ir em algum lugar, que não pode colocar o dedinho na tomada? Tomando choque. Se ela não tomar um choque, ela não aprende. Então todas as coisas, boas e ruins, cooperam para o nosso bem, para o nosso amadurecimento. Às vezes nós estamos passando por circunstâncias ruins, mas nós temos que entender que tudo coopera para que nós possamos crescer e endurecer a nossa casca, estarmos fortes diante de Deus. Entenda isso. Porque muitas das vezes nós deixamos de ser vítimas da situação e estamos vitimizando. Sabe qual que é a diferença disso? Em primeiro lugar, nós podemos sofrer um acidente, sermos vítimas daquele acidente, mas podemos potencializar aquele acidente, viver a nossa vida inteira falando daquilo, nos limitando, falando que não consegue fazer mais nada por causa daquele acidente. Isso é vitimizar. Existe uma diferença. Nós podemos ser vítimas das circunstâncias, mas nunca poderemos potencializar as circunstâncias. Israel estava diante de Golias e não havia um soldado que não estava potencializando Golias. Todos diziam: ele é grande, ele é forte, a espada dele é grande, o escudo dele é grande. Até chegar um pequeno soldado que disse: não, ele não é grande, o meu Deus é maior do que ele. Nós às vezes potencializamos o problema e esquecemos que o nosso Deus é muito maior do que aquela circunstância. Continuando, a quarta coisa que nós precisamos entender, melhor dizendo, a terceira, que nós também geramos traumas. O mundo não gravita ao nosso redor, porque muitas das vezes nós somos geradores de traumas. A Bíblia diz que aquele que consegue dominar suas palavras é sábio. Você já parou para pensar a quantidade de coisas que saem dos nossos lábios? Se nós não tivermos controle daquilo que nós falamos, nós podemos machucar as pessoas. Nós podemos traumatizar as pessoas. Eu já vi relatos de pessoas que disseram assim: olha, eu não tenho amigos, não consigo fazer amizades, não consigo me relacionar com ninguém. Mas quando você chega perto daquela pessoa para se relacionar, acho que nem ela consegue se relacionar com ela mesma, pastor Diel. É uma pessoa difícil, de palavras duras, de críticas. Às vezes nós precisamos olhar para nós e falar assim: opa, eu critico todo mundo, eu crio as coisas na minha cabeça das pessoas e acabo criticando e fazendo as coisas. Espera aí, eu posso também ser causador de traumas. Às vezes eu estou querendo a atenção de todos para mim, mas eu não estou tendo essa atenção porque eu sou alguém que gera traumas. Mas descansa no Senhor essa noite, porque a Bíblia diz em Isaías 43:18: não considere as coisas passadas, não considere as coisas antigas, porque Deus faz nova todas as coisas. Não saia daqui essa noite da mesma forma que você entrou. Esse tratamento no seu coração é para tirar qualquer trauma, qualquer coisa que te limita, qualquer coisa que te impede de você alcançar o que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem reservado para você. Essa mensagem hoje é para transformar você hoje, para sair daqui como um filho de Deus e não como um perdedor, como um fracassado, como alguém que não consegue nada. Saia daqui essa noite como alguém que tem nas suas mãos direita a mão de Deus te segurando e te dizendo: não temas, crê somente. Aleluia. Eu vou correr. Fatores que aumentam a probabilidade de traumas: você nascer em um ambiente instável e inseguro, a separação de um pai e de uma mãe. Alguém que nasceu nesse contexto tem probabilidade de ser sofrido algum trauma. Passar por uma doença grave, por um procedimento médico invasivo, uma cirurgia, tirar um tumor, um câncer, alguma coisa terrível.
um abuso verbal, um abuso físico, um abuso sexual, ser fruto de um ambiente onde tem violência doméstica, pela negligência, ou seja, a falta de cuidado. Muitas das vezes nós somos traumatizados pela falta de cuidado. Como assim, irmão Alain? Nós pegamos o nosso carro e andamos na Goiás a 200 por hora. Não olha sinal vermelho, não olha nada, vai. Chega lá na frente, você capota, arrebenta seu carro, tudo, vai parar no hospital. Aí chega no hospital e fala assim: nossa, esse acidente me traumatizou. Não, foi você que caçou. Não é um acidente que te traumatizou, não, foi a negligência de você não ser prudente, de você não pensar nas coisas antes. E assim é com diversas situações. Às vezes você está querendo se relacionar com alguém que está lá fora, que faz tudo errado, se relaciona, quebra a cara e fala: estou traumatizado com os meus relacionamentos, ninguém me quer mais. Mas você já parou para pensar que você foi negligente na sua escolha? Então, esse é um quadro que pode ser aumentar a probabilidade de trauma, ou num contexto onde há assédio moral. Eu vou passar bem rápido aqui nessa parte, porque existem muitos danos para quem sofre algum potencial traumático. Eu vou passar bem rápido, porque são muitas coisas, mas podem ter danos físicos. Você pode ter hipertensão, alergia, enxaqueca, fibromialgia, síndrome do intestino irritável, síndrome da fadiga crônica, irritabilidade, ansiedade, agressividade, queda de produtividade no trabalho, conflito familiar, tendência ao isolamento. Você pode ficar revivenciando o trauma nos sonhos e nos pensamentos. Evitar situações que lembrem daquele evento traumático. Hiperexcitação. O que é hiperexcitação? A pessoa fica em alerta o tempo inteiro, esperando que alguma coisa ruim aconteça. Dificuldade para dormir, surtos de raiva, isolamento, afastamento das pessoas, desinteresse pelo próprio futuro. Eu não quero estudar mais, não quero casar mais, não quero fazer mais nada da minha vida. Depressão, ansiedade, dificuldades de concentração e aprendizagem. Às vezes você se identifica com qualquer uma dessas coisas e pergunta: meu Deus, o porquê que eu estou assim? Às vezes são feridas dentro de você que ainda não foram cicatrizadas. Se 90% da população mundial passa por isso, por que nós não passamos? É porque às vezes nós não paramos e analisamos: Deus, existe alguma coisa dentro de mim que me machuca? Como eu disse para vocês, se eu parar agora e pensar, eu estava pensando na minha casa, e eu lembrei de coisas que foram ditas lá atrás, de pessoas que me isolaram quando eu queria fazer amizade com elas, de pessoas que disseram palavras duras, de pessoas que bateram na mesa e apontaram na minha casa. São coisas que me machucam até hoje. Eu disse: Senhor, são coisas que estão dentro de mim, me machucando, há muito tempo atrás aconteceu, mas que podem estar me limitando de alguma forma. Porque se eu lembro daquilo e aquilo ainda me machuca, quer dizer que eu ainda não superei aquela situação. Como que o cérebro reage quando nós passamos por uma situação traumática? Existem reações únicas. Isso aqui eu peguei de um psiquiatra chamado Dr. Marco Abud. Existe um transtorno chamado transtorno de ajustamento. O que é esse transtorno de ajustamento? Eu vou explicar bem rápido e bem prático para você entender. É quando você passa por uma situação traumática e você fica triste, sabe? Aquilo que te deixa machucado, mas passando uns 3, 4, 5 dias, aquilo já está tranquilo, não te impede de viver, não te impede de sonhar. Você pode até chorar com aquela situação, ficar entristecido com aquilo, mas aquilo não te impede de viver. Você consegue vivendo, você consegue tocar a sua vida. Isso é um transtorno de ajustamento. Mas quando aquilo é um pouco além, é chamado de reação aguda ao estresse. É quando aquilo que você passou gera ansiedade. É quando aquilo que você passou gera pânico, insônia, irritabilidade, tristeza, que perdura por mais tempo. E por último nós temos o famoso TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático.
É quando aquilo não sai mais da sua cabeça, você revive aquilo. Se foi num relacionamento, você não quer se relacionar com mais ninguém, porque você sofreu traumas no passado. Aquilo começa a te consumir, aquilo começa a te acabar com você por dentro. Você fica hipervigilante, com seus mecanismos de defesa ativados a todo instante, e qualquer coisinha que acontece já te desperta a lembrança daquele trauma. Isso é um transtorno de estresse pós-traumático. Às vezes nós vamos passar por situações que vão ser fáceis da gente resolver, mas às vezes aquilo vai perdurar por muito tempo, e que é aonde que nós precisamos fazer as pazes com o nosso passado, sentarmos com o nosso eu de 20, de 10 anos atrás, sentar com ele, conversar com ele e perguntar: e aí? O que está te machucando? O que está te ferindo? Para que você possa alcançar a cura através da presença de Deus. Através da presença de Deus. E é tão interessante isso, que existem estudos científicos que falam acerca do inconsciente pré-natal. Ou seja, quando o bebezinho está lá no ventre da mãe dele, ele já consegue receber estímulos sensoriais através da mãe, e já começam a ser armazenados dentro da sua psique. A psicologia explica isso. Então, se uma mãe ela é abandonada pelo pai, se uma mãe de um menino é abandonada pelo esposo, aquela criança se sente rejeitada de alguma forma, e aquilo sensorialmente atinge aquela criança ainda no ventre da mãe dela. É algo extraordinário, porque a nossa mente é como se fosse uma grande biblioteca, onde existem diversas prateleiras. Quem fez isso foi o Deus, Criador de todas as coisas. E essas prateleiras nós armazenamos coisas dentro dela, boas e coisas negativas. Existe uma prateleira dentro da nossa mente, que é a prateleira da neutralidade. O que é a prateleira da neutralidade? Aquilo que nós recebemos não faz diferença para nós. Essa palavra dita não vai mudar em nada a minha vida. Eu vou guardar na prateleira da neutralidade. Existe uma outra prateleira, que é a prateleira da adoção. Que prateleira que é essa? É quando você recebe aquilo e abraça aquela palavra. É quando um pai vira para o filho e diz: você é um inútil. E você abraça aquilo e guarda dentro de você: realmente eu sou o que essa pessoa falou. Realmente eu sou assim. Realmente eu nunca vou me relacionar bem. Realmente eu nunca vou ser dessa forma, porque essa pessoa falou isso comigo, porque essa pessoa deixou essa marca dentro de mim. E existe a terceira prateleira, que é a chamada prateleira do conflito. O que é o conflito? É quando você recebe uma coisa negativa e você se vira contra aquilo, fala assim: opa, aqui não. Eu não vou reservar isso aqui dentro da minha memória, não. É quando você entra em conflito com aquilo que você está recebendo. Eles explicam que é como se uma criança fosse dito: olha, se uma mãe falasse para uma criança: você nasceu e por isso o seu pai me abandonou. O problema é você. Se você não tivesse nascido, nós estaríamos felizes até hoje. A criança ela pode receber aquilo como neutro, ela pode adotar aquilo e sofrer, ou ela pode entrar em conflito e falar assim: mas quem mandou a senhora me fazer? Quem mandou a senhora e o pai me colocarem no mundo? Por que a senhora não me tirou? São traumas que são gerados dentro da nossa psique. Me pergunta como, nem a psiquiatria consegue explicar. Porque é algo criado por Deus, e é Ele quem sabe aquilo que vai ou não fazer diferença dentro de nós, dentro do nosso coração. E como nós podemos perceber que o trauma se tornou um problema na nossa vida? Quando isso influencia na nossa casa, na convivência com nossos pais, na convivência no trabalho, quando sofremos com medos, ansiedade, depressão, quando somos incapazes de nos relacionar com as pessoas, quando temos lembranças, pesadelos, flashbacks daquelas situações, quando nós evitamos lugares, quando nós evitamos conversar sobre aquele assunto, o trauma ainda está ali. Quando nós estamos emocionalmente distante das pessoas, ou procuramos métodos paliativos para resolver aquele problema. Como que as pessoas lá fora fazem? Com o uso de drogas, com o uso de bebidas, com coisas, com prazeres carnais, para tentar apagar
aquilo que está dentro do coração. Mas nós temos aquele que dá a solução, e esse nome é Jesus. Nós não precisamos correr para dentro de um bar, nós não precisamos correr para uma biqueira para resolver a nossa situação, nós corremos para os pés da cruz, que é onde nós conseguimos resolver as nossas situações, é aos pés de Jesus. E vamos falar agora sobre alguns exemplos bíblicos de pessoas que foram submetidas a potenciais traumáticos que às vezes possam ter influenciado a sua vida. Talvez você se identifique com alguma dessas pessoas aqui nessa noite, mas saiba que daqui você não sai da mesma forma que você entrou. Primeiramente nós falaremos sobre traumas de perdas, de morte e de luto. Perda de alguém que nós amamos, a morte de alguém que era próximo a nós, perda de alguma coisa que às vezes ainda está vivo, um filho desaparecido, uma situação, um casamento que foi perdido. E o maior exemplo de uma pessoa que sofreu isso na pele foi a viúva de Naim. Vamos relembrar um pouco da história. A viúva de Naim, ela tinha um marido, antes de ser viúva, e o marido dela aconteceu o quê? Morreu. E naquela época as viúvas não poderiam trabalhar, mulher não trabalhava, eram discriminadas pela sociedade, não tinham assistência nenhuma. As viúvas não eram assistidas em nenhuma forma, eram desprezadas. A maioria delas iam para as ruas viver de doações, viver de esmola para tentar sobreviver, e muitas não sobreviviam, porque eram marginalizadas. Então pensa, aquela mulher perdeu o marido dela, estava viúva, mas ela tinha uma esperança, que era o filho dela, porque o filho poderia crescer, poderia trabalhar e trazer sustento para aquela mulher enquanto ela estivesse viva. Mas o que acontece? O único filho daquela mulher morre. Vamos pensar nesse contexto. A mulher tinha uma esperança. Talvez quando o marido dela morreu, ela sofreu, ela lamentou, mas falou assim: Deus, muito obrigado, porque eu ainda tenho um filho que pode me ajudar. E aquele filho vai e morre. Acabou-se a esperança daquela mulher. Acabou tudo naquela mulher. O que passava na mente dela eram as piores coisas. O que eu vou fazer, como eu vou viver, que situação que eu vou passar, como que eu vou enfrentar essa situação. Era isso que passava na mente dela. E ela estava ali no cortejo fúnebre, levando o seu filho, o único filho, para ser enterrado no cemitério. E a história nos conta que era costume judeu que a mãe fosse na frente, os jovens mais fortes carregavam o esquife, e atrás vinha a multidão que acompanhava. Haviam flautistas, pessoas que choravam, que eram contratadas para chorar, pessoas próximas à família. E qualquer judeu que naquele momento encontrasse com aquele cortejo, deveria acompanhar aquele cortejo. Se você estivesse andando na rua e virasse numa esquina errada e desse de cara com um cortejo fúnebre, você tinha que entrar naquele cortejo e seguir, porque era honroso. Os judeus não poderiam fugir. Então lá vai aquela mulher andando naquela situação, mas ela encontra, ao contrário dela, Jesus, com uma grande multidão atrás dele. O que Jesus deveria fazer naquele momento? Esperar a mulher passar, esperar o caixão passar e entrar no meio da multidão e acompanhar aquele cortejo até o cemitério. Mas Jesus faz uma coisa inimaginável. Ele vai em direção àquela mulher e ele diz: mulher, não chores mais. Como que você chega para alguém que perdeu o marido, que perdeu o filho, que está em pranto, sem esperança nenhuma, e manda aquela pessoa não chorar mais? As palavras de Jesus eram como se fosse uma coisa extremamente sem nexo. Não chores mais. O que esse homem está dizendo? E diz na história que Jesus então ele toca naquele esquife e aquele morto ressuscita. Aleluia. Existem momentos na nossa vida que Jesus ele vai de encontro a nós, vai tocar naquilo que está morto e vai ressuscitar e colocar de pé. Existem momentos que Jesus vai fazer isso.
É o milagre da ressurreição. Mas existem momentos que Jesus vai virar para mim e você e dizer: não chores mais. Pense que Jesus não disse: não chores, porque ele entendia o luto daquela mulher, mas chegou um momento na trajetória daquela vida que ela não poderia chorar mais. Às vezes você perdeu alguém querido, às vezes você perdeu alguma pessoa na sua vida e você continua chorando, você continua lamentando. Jesus está dizendo para você hoje: não chores mais. Ele pode executar o milagre da ressurreição na nossa vida, em nossas perdas, sim, mas Jesus, por muitas das vezes, quer operar o milagre da superação. Às vezes o milagre não é para quem vai, o milagre é para quem fica, que ainda está lutando, que ainda está aqui na terra. Muitos dos santos encontraram com Deus nos altos, já estão na glória, mas nós estamos aqui e nós temos que continuar vivendo, continuar confiando, superar aquela situação. Talvez você até hoje ainda lamenta por alguém que se foi, por alguém que se perdeu por causa da vida, que é breve, mas Jesus está dizendo para você: não chores mais. Acabou. Hoje é dia de novidade na sua vida. Eis que faço novas todas as coisas. Eu quero cicatrizar essa ferida que está aberta. Aleluia. Aleluia. A cicatriz do luto sempre existirá. A cicatriz daqueles que se foram sempre existirão, mas a dor da perda não pode permanecer dentro de nós. Não pode, porque Jesus nos diz: não chores mais. Não chores mais. E nós temos um outro exemplo bíblico de um homem que perdeu alguém em vida. Quem foi esse homem? O pai do filho pródigo. O filho dele não havia falecido. Ele perdeu alguém em vida. Todo mundo conhece a história, não precisa de eu explanar aqui muito, mas nós sabemos que ele pediu o dinheiro, a herança do seu pai, e foi viver a vida, dissolutamente, ou seja, sem limites. E diz a história que ele quebrou a cara, voltou para casa, e olha que interessante, o pai dele estava esperando ele no mesmo lugar. E nós sabemos que foi restituído o lugar dele. E o irmão dele, mais velho, criticou a atitude do pai e disse: olha, eu sempre estou aqui com o senhor e o senhor nunca fez uma festa para mim. Vamos analisar essa história aqui. Nós temos 3 pessoas traumatizadas nessa família. O pai, que perdeu o filho, que não sabia para onde o filho estava. Só sabe o que é alguém desaparecido quem sente na pele. Por isso eu disse que existem traumas que às vezes para nós não vão fazer significado, mas para quem perdeu, tem todo o significado. Para aquele homem era um trauma: cadê meu filho? Aonde ele foi? Não era igual nos dias atuais, que ele poderia mandar um WhatsApp, que ele poderia tirar uma foto, falar: pai, eu estou aqui no Rio. Não havia esse tipo de recurso que nós temos hoje. A segunda pessoa traumatizada era o filho pródigo. Por quê? Ele gastou tudo que ele tinha e quebrou a cara no mundo. Ele tentou fazer de tudo e quebrou a sua cara e teve que voltar para casa. Estava totalmente traumatizado, porque todos os seus planos tinham dado errado. E nós temos um terceiro um terceiro personagem nessa história que também era traumatizado. E sempre que nós olhamos para o irmão mais velho, nós falamos: nossa, Deus do céu, sangue ruim. O irmão voltou para casa, o outro estava lá criticando. Mas a gente já parou para pensar o que aquele jovem tinha no coração dele? Mas como assim, Mola? Não estou te entendendo. Qual que é a diferença? O que aquele homem tinha? Ele criticou o pai dele por ter feito uma festa, porque aquele homem havia perdido o pai dentro de casa. Porque o pai nunca foi capaz de fazer uma festa e celebrar por aquele que ainda estava dentro da casa. Vocês já pararam para pensar isso? O pai focou apenas naquele que foi e se esqueceu daquele que estava junto ainda. E quantas famílias são assim?
Às vezes tem irmãos que um dá muito trabalho, um é problemático, e os pais acabam focando naquele jovem e esquecendo do resto. Às vezes focam naquele que se foi, naquele que se perdeu, e esquece que ainda existem filhos que estão próximos, que ainda estão vivos, que também precisam de atenção. Aquele jovem precisava da atenção do pai dele. Aquele grito ali não era por causa de uma festa, aquele grito ali não era por causa de um novilho, não. Ele queria a atenção do pai dele, que há muito tempo havia perdido. Diz-nos a história que quando aquele jovem voltou, o pai estava olhando para o caminho. O que significa isso? Aquele pai não conseguiu viver mais, ficava apenas olhando, esperando a volta do filho que havia se perdido. Sabe outra coisa que a Bíblia diz? É que quando aquele jovem chegou, já tinha um anel, já tinha roupas novas, já tinha até um novilho preparado para o retorno dele. Então aquele pai vivia o tempo inteiro por conta esperando aquela volta. Esqueceu do outro irmão, esqueceu de viver a própria vida, traumatizado por aquela perda, traumatizado por aquilo que tinha ido embora, traumatizado. E quantos não vivem assim? Quantas famílias não são assim? Que às vezes perderam uma pessoa e esquecem daqueles que estão vivos, daqueles que estão do lado, e estão traumatizando essas pessoas. Nós precisamos pensar um pouco disso, pensar um pouco nessa história, pensar um pouco nessa dinâmica. Mas a palavra do Senhor nos diz que ainda que uma mãe esqueça do filho que cria, que não se compadeça dele, eu, diz o Senhor, jamais esquecerei de vocês. Se você foi rejeitado, foi abandonado, se você tem sido humilhado pela sua família, existe um Pai no céu que te abraça e diz que você é importante, que você é filho dele. Aleluia. Se apegue nisso, se apegue nisso. Outra pessoa que sofreu traumas inimagináveis, eu vou correr aqui, foi José do Egito. A história dele é muito fácil de nós passarmos, bem rápido. Ele foi humilhado pelos irmãos, desprezado pelos irmãos, violentado porque ele foi lançado dentro de uma cova vazia. A cova na época tinha de 7 a 12 metros. Pensa você caindo numa cova de 7 a 12 metros, sem água. Ele foi julgado, ele foi vendido como escravo. Um escravo, vocês acham que ele senta na cadeirinha do carro e vai bonitinho? Não. Ele sofria, apanhava, ia descalço no sol. Ele foi tratado como escravo. Com muito esforço ele conseguiu entrar dentro da casa de Potifar. E quando as coisas começaram a dar certo para José, o que aconteceu? Arruma infeliz lá de Satanás para tentar a vida de José e fazer ele parar onde? No cárcere. E ele foi preso porque ele aproveitou daquela mulher? Não, porque ele fez certo. José não foi parar no cárcere porque ele fez errado, não. Ele foi parar no cárcere porque ele fez o certo. Mas foi potencialmente traumatizado por causa da circunstância, porque aquela mulher, como dizem aí fora, armou casinha para ele, para o pegar. E dentro do cárcere ele vira o chefe dos prisioneiros, revela um sonho do rei e consegue virar governador do Egito. Você já pensou que história de superação? E às vezes nós estamos chorando porque nosso pé furou na pedra. Ai, eu nunca mais vou viver porque eu chutei uma pedra aqui. Olha que história de superação de José. E diz a história que ele preparou um banquete, chamou os irmãos dele. E se fosse muitos de nós, ia preparar ali um monte de soldado forte e falar assim, ó, pode pegar essa cambada aí, ó, e descer a porretada neles, porque eles me humilharam, pode bater mesmo. Foi isso que José fez? Não, ele não guardou mágoas. Às vezes nós estamos tão carregados de mágoas, por palavras que foram ditas, por circunstâncias que nós passamos, por atitudes que nos levaram a ficar assim. E a mágoa é uma coisa terrível, porque quando você guarda a mágoa, você está tomando um copo de veneno, esperando que o outro morra. Eu quero que ele morre, mas você que está tomando veneno. Isso é guardar mágoas. Aleluia. José sofreu rejeição, desprezo, violência, escravidão, cárcere, acusação falsa, mas ele não deixou ser vencido por aquilo. Ele não deixou que a sua essência fosse mudada.
Ele não deixou que a sua essência fosse transformada, Ele continuou o mesmo. Às vezes você passou por situações como dele, foi desprezado na sua família, é fruto de um lar fracassado. Não deixe que essas coisas venham atingir o seu coração, não. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, mais do que vencedor, aleluia. Vou correr aqui porque o tempo está bem avançado. Outro exemplo de uma mulher que sofreu traumas foi a mulher samaritana. Que traumas que são esses? Traumas relacionais. Como assim, irmão? Nunca vi isso na Bíblia. Diz a história que Jesus se assentou perto do poço de Jacó e chegou uma mulher samaritana. E Jesus falou assim: olha, me dá de beber água. E aquela mulher já veio com um monte de pedra em direção a Jesus e disse: o quê? O senhor é judeu? Como que o senhor me pede água? Sendo que nós nem conversamos, ainda mais eu sendo mulher. E diz a história que Jesus virou para ela e falou assim: olha, se tu soubesse quem está te pedindo água, tu clamarias e eu te daria água viva. E aquela mulher falou: aonde está essa água viva? Aonde? O que Jesus fala para aquela mulher? Vai lá e busca o seu marido. Aí apertou a situação, porque ela falou: olha, eu já tive 5 maridos, eu não tenho marido não, disse ela. E Jesus falou: disse bem, porque tivesse 5 maridos, e o marido, o homem que você está com você agora, não é o seu marido. Vocês já pararam para pensar nessa situação? Porque a mulher naquela época, ela não podia escolher com quem se casasse. Então quer dizer que aqueles homens, aqueles 5 maridos tinham desprezado aquela mulher. Ela casou com o primeiro, foi abandonada. Casou com o segundo, foi abandonada. Casou com o terceiro, foi abandonada. Casou com o quinto, foi abandonada. O único homem que aceitou ficar com ela não quis casar com ela, pensa. Ela poderia dizer: eu nunca vou conseguir ser feliz em nenhum relacionamento, porque nenhum homem quer estar comigo, nenhum homem quer me fazer feliz. O único homem que me aceitou não quer se casar perante a lei comigo. Era essa a situação daquela mulher. Já tinha vivenciado 5 desprezos, e o pior, estava vivendo um relacionamento de alguém que não queria assumir ela, que não queria colocar publicamente que ela era sua mulher. Aquela mulher estava com problemas de relacionamento terríveis. E então ela vira para Jesus e disse: vejo que tu és profeta. Aonde que nós devemos adorar? Em Jerusalém e tal, aonde que nós devemos adorar? E pensa comigo, Jesus estava ali querendo matar a sede da alma daquela mulher, querendo resolver o problema daquela mulher, querendo entrar de encontro à situação que aquela mulher estava vivendo, e ela estava preocupada com outras coisas. O que Jesus vira para aquela mulher e fala: olha, vai chegar o dia, respira fundo, vai chegar o dia em que os adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Esse dia vai chegar, mas vamos resolver o seu problema aqui hoje. Vamos resolver a situação aqui hoje. E da mesma forma, às vezes somos com nós. Pessoas que estão passando por essa mesma situação, vivenciando essa mesma circunstância. Ela poderia pensar que é uma sina, que era o destino da vida dela, que ela deveria viver o resto da vida daquela forma. Mas Jesus estava dizendo para ela: tudo o que você procurou em todos esses relacionamentos, só eu posso satisfazer, porque eu tenho água viva para matar a sede da sua alma. Aquela mulher estava com a alma sedenta, precisando de carinho, precisando de compreensão, precisando de alguém que a entendesse. Jesus estava dizendo: eu tenho água viva para você. E ela estava preocupada com um monte de coisas. Aonde que se deveria adorar? Questionando Jesus teologicamente. Jesus dizendo: minha filha, eu quero resolver o seu problema. Às vezes nós estamos com traumas, com coisas que nós estamos arrastando na nossa vida, preocupados com um monte de coisa, pensando em um tanto de coisas. Jesus está dizendo: eu quero saciar a sede daquilo que você precisa. Aquilo que você precisa. Eu penso por mim, quantas das vezes eu estou precisando de resolver alguma situação, eu estou com a minha alma aflita, e às vezes eu abro um livro de teologia na minha casa, começo a ler aquilo, eu falo assim: gente, eu estou procurando no lugar errado, eu preciso dobrar o meu joelho e buscar Deus. Resolve a minha situação no meu coração, porque só o Senhor quem pode satisfazer o que eu preciso, matar a minha sede.
Aleluia. Os dois últimos para a gente fechar. Outra mulher que foi totalmente traumatizada na sua vida é a mulher do fluxo de sangue. É uma mulher famosa, muito pregada. Mas pensa comigo, diante da lei levítica, ela não poderia sair de casa porque era imunda. A cama que ela dormia era imunda. A cadeira onde ela se sentava era imunda. As coisas que ela vestia ou usava era imunda. Qualquer pessoa que aquela mulher tocasse era imunda. Aquela mulher não conseguia casar. Aquela mulher não conseguia ter uma vida social. Há 12 anos aquela mulher estava vivendo extremamente solitária. Extremamente solitária, uma vida de luta. Diz a história que aquela doença debilitava ela, aquela doença acabava com ela, aquela doença deixava ela fraca, e 12 anos ela procurava médicos, procurava em outros lugares para resolver aquela situação, e não achava solução. Até que ela ouve acerca de Jesus, e ela pensa na cabeça dela: se ao menos eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Aquela mulher enfrentou uma coisa que a gente não imagina. Ela saiu da casa dela, que não poderia sair. Ela passou no meio de uma multidão que ela não poderia passar, correndo o risco dela tocar em alguém e aquela pessoa está imunda, e tocar em Jesus para poder receber o milagre. Aquela mulher fez um ato de desespero, buscar a solução da vida dela. Só que ela queria manter aquilo tudo o quê? Oculto. Ela não queria se revelar, porque se ela quisesse se revelar, ela se ajoelharia diante de Jesus e falasse: Jesus, o meu problema é esse, me cura. Não, ela falou que só se tocasse, ela já receberia a cura. Ela não queria expor a situação dela, ela não queria ser traumatizada diante daquela multidão, mas quando ela toca, Jesus para e diz: opa, alguém tocou em mim, porque de mim saiu virtude. E aquela mulher ficou ali no meio daquela multidão e falou assim: agora eu vou ser revelada. E diz na história que ela foi apertando, até que ela apareceu e disse: olha, fui eu que te toquei, Senhor. Existem situações na nossa vida que a gente tem que botar para fora. Existem coisas no nosso coração que se a gente não botar para fora, a gente vai morrer. Existem coisas dentro de nós que se nós não apresentarmos diante de Jesus e falarmos: Senhor, é isso aqui que está me machucando, nós não vamos conseguir resolver o problema. Não adianta fazer igual aquela mulher, tentar esconder, tentar escapar, porque Jesus, Ele tem olhos de fogo e Ele conhece o nosso interior. A Bíblia diz que Ele sonda e nos conhece aonde nós estivermos. Podemos subir no céu, podemos entrar debaixo da terra, podemos ir até na sepultura, que até ali o Senhor nos conhece e Ele nos vê. Existem coisas que enquanto você não revelar, não apresentar para Jesus, não contar para alguém, para o seu pastor, para um psicólogo, para um profissional da saúde mental, enquanto você não botar isso para fora, você não vai conseguir resolver. É preciso abrir. Quando nós vemos Adão e Eva pecando lá no jardim do Éden, o que eles fizeram? Eles tentaram colocar folhas de figueira para esconder a nudez, se esquecendo que Deus era onisciente, sabia de todas as coisas. Nós não podemos achar métodos paliativos para resolver o nosso problema. Eu vou procurar em livros, eu vou procurar em tantas outras coisas, vou assistir vídeos, vou escutar uma música. Às vezes nós precisamos estar diante do trono de Deus e apresentar para Ele aquilo que é o nosso problema, aquilo que tem nos afetado, aquilo que tem nos machucado. E quantos outros exemplos, como o bom samaritano que foi traumatizado, aquele bom samaritano que ajudou aquele homem que passou por um assalto, tragédias na vida como Jó, que passou por aquela situação. Você tem que entender que quando Jesus ele opera alguma coisa na sua vida, é para que você vire testemunho. Jesus ele queria mostrar para aquela multidão: olha, aqui há um testemunho de que eu posso fazer curas. Quando Jesus curou ali um endemoniado gadareno, o que ele disse? Vai, entra na cidade e conta o que Deus fez para a sua vida. Enquanto nós estivermos escondendo, nós não seremos testemunhas do poder de Deus. Abra o seu coração, conta para Deus aquilo que te machuca e seja testemunho de que Deus ele pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Aleluia. E o último, para a gente encerrar: o maior de todos os traumas, Jesus Cristo. Ele sofreu o maior de todos os traumas.
Existe um texto muito interessante de um cirurgião que escreveu esse texto. Alguns de vocês já devem ter visto. E eu peguei algumas partes para a gente poder fazer uma análise dele, bem rapidinho, para a gente ver o quanto que Jesus sofreu e o quanto que ele foi traumatizado. No jardim do Getsêmani ele soa gotas de sangue. É uma doença chamada hematidose, que só acontece em condições excepcionais. Para provocá-lo é necessário uma fraqueza física, um abatimento moral violento, uma profunda emoção, um grande medo, um terror, um susto, uma angústia terrível. Foi o que Cristo sentiu ao carregar sobre ele os nossos pecados. Essa doença é como se estivesse rompendo as veias capilares de Cristo e começasse o suor a misturar com o sangue daquelas veias. Era uma emoção tão grande, era algo tão terrível que Cristo estava carregando nas costas, que o corpo dele não suportou. Pensa na violência física que Jesus Cristo passou. Ele foi açoitado com um açoite que era feito de ossos e pedaços de ferro. Quando aquilo entrava na pele, rasgava aquela pele, o sangue jorrava, escorria. Violência. Aqueles homens não tiveram misericórdia de Jesus. Eles estavam com ódio dentro dos seus corações e batiam, e o açoitavam, e os golpeavam. Diz-nos a história que eles esbofeteavam a Cristo, batiam nele. Eles colocaram sobre a sua cabeça espinhos duros de uma acácia, como se fosse uma coroa, e eles colocavam aquilo com um pau e ia apertando a cabeça de Jesus, de modo que aquele espinho ia entrando na face dele e ia jorrando sangue. Pensa na dor que Jesus passou naquele momento. Você quer uma coisa pior? Imagine você sendo obrigado a cavar a sua própria cova. Cava a sua cova que você vai morrer nela. Foi isso que aconteceu com Jesus. Ele foi obrigado a carregar nas costas dele a própria morte. Olha que trauma psicológico que ele enfrentou. E ele não foi levado até o Gólgota, ele teve que andar na via dolorosa, carregando a sua própria morte nas costas, por um lugar de terreno irregular, descalço, pisando nas pedras, todo chicoteado e açoitado, todo dilacerado, até o monte do Gólgota. Olha o que Jesus passou. A gente sabe que quando ele foi para ser crucificado, as suas vestes ainda estavam nele. E você já viu quando você puxa uma gaze de um machucado? É uma dor terrível quando tem algum tecido que ainda está preso naquele machucado. Agora pensa, Jesus estava totalmente marcado de alto a baixo, e os soldados puxam a túnica dele sem nenhuma misericórdia, sem nenhum tato. Arrancam aquelas fibras. Imagina que dor insuportável que ele não sentiu naquele momento. Ter os pés cravados, ter as mãos pregadas, a ponto de que ele não poderia encostar nem para descansar a cabeça, porque a coroa de espinhos, se ele encostasse, fazia com que os espinhos cravassem na cabeça dele. Você já ficou com a mão levantada há muito tempo, ou com o pescoço numa mesma posição? Que dor que você sente! Ele teve que ficar na mesma posição, porque não conseguia encostar a sua cabeça. Ele sente sede, e o que oferecem para ele não é água, é uma bebida ácida, uma coisa que não mata a sede. Os seus músculos estão distendidos, a sua respiração está comprometida, mas mesmo assim na cruz ele faz um esforço sobre-humano para dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem o que estão fazendo. Até o passo em que Jesus grita: tudo está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito.
Você pode pensar que o seu trauma é relevante, você pode pensar que a sua dor é tão grande, mas a dor de Cristo foi muito maior pelo que Ele passou por mim e por você. O que Jesus sofreu na cruz foi muito maior, para que hoje Ele possa dizer para você: meu filho, entrega o seu fardo nas minhas mãos, porque o meu fardo é leve. Carrega o meu fardo, porque eu já carreguei seus traumas, seus pesos, suas dores na cruz. Eu já carreguei tudo aquilo que te machucava na cruz. Carrega o meu fardo, porque o meu fardo é leve. Quando nós olhamos para traumas, é como se fossem feridas que não estão cicatrizadas, ou cicatrizes que ainda você olha e sente dor, de lembranças ruins, de coisas ruins que aconteceram. Não estou falando de uma cirurgia, de uma gravidez, que é uma coisa boa. Não, estou falando de cicatrizes, de coisas ruins que aconteceram. Mas o que me conforta é quando Paulo fala aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 17: porque eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Sabe o que é que Paulo está dizendo naquele momento? Eu posso ter sido açoitado, eu posso ter sido ferido, eu posso ter passado por naufrágios, eu posso ter sido machucado, eu posso ter sofrido tantas outras coisas, mas tudo isso eu entreguei nas mãos de Jesus. Os meus traumas, as minhas dores, aquilo que me atingia, aquilo que me afligia, e hoje eu trago meu corpo marcas que deram certo. Não foram marcas de acidente, não foram marcas de coisas ruins, não, foram marcas que deram certo, marcas que deram vida, marcas que deram esperança, marcas que transformaram a minha história. Aleluia. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Talvez você entrou aqui e se identificou com alguma dessas marcas, de situações que deram errado. Às vezes foram palavras que foram ditas, às vezes foram situações que você viveu, às vezes foram dores que você não entende, talvez uma rejeição, ou às vezes um grupo de amigos que você queria fazer parte dele e eles não quiseram que você fizesse parte. Às vezes alguma relação, um namoro, alguma coisa que foi destruída, um relacionamento, alguma coisa em relação a seus pais que foi dita, alguma coisa que você vivenciou na sua vida, alguma coisa que te machuca. Feche os seus olhos essa noite. Aleluia. A melhor forma de nós resolvermos essa situação é fazer uma retrospectiva. Traga a sua mente hoje. Por mais que a palavra do Senhor diz: eu trago à memória aquilo que me traz esperança, mas vamos fazer uma coisa diferente hoje. Traga na sua mente aquilo que te machuca. Fala: Deus, é isso aqui que me machuca, meu Pai. Deus, é isso que tem tirado a minha paz. Deus, o Senhor sabe o que tem inquietado meu coração, Senhor, o que tem sido uma ferida aberta. Deus, o Senhor sabe aquilo que tem me machucado. Deus, o Senhor sabe aquilo, meu Pai, que foi dito para mim, Senhor. Deus, o Senhor sabe o quanto eu tenho sofrido por palavras. Deus, o Senhor sabe o quanto que eu tenho sofrido por não ter nascido em um lar diferente. Deus, o Senhor sabe o quanto eu tenho sofrido por ter passado tantas situações ruins, pelas minhas perdas, pelos meus lutos, meu Pai, por tudo aquilo que eu enfrentei, Senhor, por tudo aquilo que ainda me machuca, meu Pai.